hoje constelações familiares, experiência somática e terapia com cristais. E o vídeo dessa semana é a respeito das zonas de conforto, bem desconfortável. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui, eu quero resolver, constelar esse assunto, aquele assunto, tal assunto. Não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo sair da situação X, da situação Y, tenho dificuldade para, para um trabalho. As questões são mais variadas. E a hora que a gente abre o campo da constelação, algumas vezes não aparecem antepassados. Aparecem comportamentos da pessoa no aqui e agora que produz aquele insucesso, fracasso, digamos assim, na questão profissional, por exemplo, né? E aí você fala para a pessoa, bom, precisa mudar tal coisa, a constelação mostrou isso, mostrou esse comportamento, e aí a pessoa não sai da zona de conforto, ela não muda. A constelação, ela não é mágica, a pessoa vai olhar para o que a constelação revela, porque é uma técnica que ajuda a enxergar o que está no inconsciente, qual é o meu comportamento, que produz uma série de outras coisas, ou se eu realmente estou identificada com aquele antepassado. A constelação ajuda a desidentificar, mas não é só isso. Tem a nossa parte da responsabilidade. Por exemplo, uma cliente na qual ela é extremamente espiritualizada, uma pessoa que tem uma força, uma proteção espiritual, um poder, assim, indescritível essa pessoa. Só que ela tem uma insegurança, né? Ela não consegue, ela trabalha com terapias também, e aí assim, eu não sei se eu vou isso, se eu faço aquilo, se aquilo outro, ela fica assim meio que, não, mas eu não posso porque o marido tem o compromisso X, então o trabalho dela fica em segundo plano, e aí ela fica frustrada porque ela quer a questão do trabalho dela, mas também ela precisa ir lá e ficar junto com o marido. E aí eu fui entendendo um pouco dessa dinâmica. Sim, pode estar ligado a acontecimentos de antepassados, mas não é só. Tem uma série de traumas nessa pessoa, né? Tem separação dos pais, a doença da mãe, o falecimento da mãe, enfim, questões complicadas ali que deixaram uma carência, e ela se apoia nesse marido. Ele é a âncora dela, o vínculo dela, o apoio dela, ela se apoia nele. E essa pessoa, esse marido, infelizmente, ele tem um amor possessivo, um amor de posse sobre ela. Então também ele puxa e não deixa ela deslanchar. E aí, não é o caso dela, né? Mas muitas pessoas chegam aqui e falam assim, quanto tempo demora para ter resultados? A constelação, eu falo, depende. Depende da sua força de vontade. Depende de quanto você está disposto a modificar, né? Porque a constelação é uma técnica que vai trazer para sua consciência algo que está lá no inconsciente. Seja algo de antepassados, no qual você está vinculado. Se você está vinculado, tem relações suas ali, porque você enganchou nessa história de antepassados e não o seu irmão, sua prima, enfim. O que tem em você que aflorou, espelhou e colou nessa história. Então você também precisa se trabalhar, senão não adianta, né? A constelação ela vai fazer a desidentificação psíquica e emocional dos antepassados, mas tem a sua parte da responsabilidade. E também, muitas vezes, a constelação ela trabalha com arquétipos das personalidades. Então, tem lá uma subpersonalidade da infância que ficou traumatizada com a separação dos pais, com a morte da mãe, a doença da mãe, a morte da mãe, enfim. Então, você está presa nessa dor
E usa hoje o marido não como um companheiro ombro a ombro, como muleta. E por outro lado, ele tem um amor possessivo. Mas, se o seu aprendizado, se o seu desafio para a sua evolução espiritual é assumir o seu poder pessoal, é curar essa dor, essa carência, é cicatrizar essa ferida, é olhar para isso. Não é trabalhando, sei lá, o fluxo de clientes, sei lá. Não é o sintoma que está lá na superfície. A gente tem que olhar para a raiz. Claro, tem ligações com os antepassados? Pode ter, mas tem a nossa parte da responsabilidade. Eu não posso andar com as pernas de ninguém. Tem muita gente que, eu não sei porquê, mas tem uma crença aí, um mito, uma lenda de que constelação é uma coisa mágica, maravilhosa, mas ela não vai resolver sua vida. Ela vai te mostrar o que você precisa modificar. Tem a desidentificação com os antepassados? Sim. Isso já resolve, sei lá, 50%. Mas tem a sua parte da responsabilidade. E tem muita gente ignorando isso, né? Então, durante a sessão, quando é a sessão individual, eu falo, bom, agora você precisa cuidar disso. Quando a constelação é em grupo, eu muitas vezes falo, olha, a constelação está mostrando isso daqui, mas no retorno a gente conversa. Eu faço um retorno individual, né, para as constelações em grupo. Então, teve uma cliente que veio constelar a relação com o marido atual e mostrou que ela ainda estava presa à dor da morte do primeiro marido. Enquanto ela não cicatrizar essa ferida, ela vai projetar tudo no segundo marido. Então, ela precisa trabalhar isso. Então, ela precisa de terapia para trabalhar essa dor, esse luto. Senão não vai resolver. E a constelação mostrou, claro, que tinha uma identificação com antepassados, trabalhamos isso, mas tem também a nossa parte da responsabilidade. Não é sair daqui do consultório e achar que resolveu tudo. Porque senão vira mágica e não existe. Isso não existe. Ninguém pode viver por você. Eu não posso andar com as suas pernas. Eu não posso trabalhar suas dificuldades para a sua evolução espiritual. Ela é sua. A terapia, a constelação familiar, ela vai te ajudar a enxergar. Claro, tem a desidentificação com os antepassados, tal, que já é 50% e a constelação promove isso, mas tem a sua parte da responsabilidade. Só que mudar não é fácil, né? Então teve uma outra constelação, por exemplo, que foi a coisa mais linda, né? Então vai vir sucesso, eu ia testando, ia colocando lá objetos para simbolizar todos os ganhos com aquela constelação. Vai ter sucesso? Vai. Dinheiro, amor, né? Tudo. Ok. Pode pegar todos esses objetos, isso aí é teu. Aí eu peguei um outro objeto, que é uma almofada, simbolizando o perdão, que é o que foi trabalhado na constelação dela. E não falei o que era. E coloquei essa almofada e perguntei: sem isso daqui, você tem todos esses outros? Amor, alegria, sucesso, dinheiro, relacionamento e tal. A resposta do representante, que não sabia que era o perdão, né? A resposta do representante foi não. Então eu falei, eu faço constelação oculta, naquele caso eu revelei. Falei, então, sem você conseguir realmente, de verdade, perdoar o seu pai, nada disso daqui vai acontecer. Então a constelação, ela traz à tona o que precisa ser trabalhado. Mas se você não trabalhar isso, não adianta. Essa outra moça, se ela não trabalhar essa questão, essa ferida emocional dela, ela pode fazer 10 milhões de constelação pro trabalho do marido dela, pros gatos, para tudo. Mas ela precisa trabalhar aqui dentro. A dor da morte da mãe. Não vai adiantar nada. Separação dos pais, ela tem que trabalhar isso. Isso é no aqui e agora. Não é lá dos antepassados. Porque nós somos antepassados em treinamento. Bom, esse é o vídeo dessa semana. Eu espero que tenham gostado. E a gente se vê em breve. Até mais.